as mentes neste lugar para que possamos entrar na obediência ao Senhor. E absolutamente nada venha interferir na comunicação dos céus com a terra. Absolutamente nada venha desligar aquilo que acontece nesta terra e toda a fiação que há entre esta igreja e o Senhor. Coloca os teus anjos, Senhor, a pleitear por nós nesta noite. E administra este tempo que teremos na sua presença para que possamos viver o melhor tempo em ti. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, nós estamos vivendo um período já de quase 2 anos de uma realidade que para nós é ameaçadora, né? A pandemia se tornou uma ameaça para a igreja, para o mundo, né? Na verdade. Eu tenho certeza que muitos aqui de nós vivemos uma experiência avassaladora com a pandemia. Eu mesma vivi uma na minha casa, a igreja viveu, né? Além da perda dolorosa que nós tivemos aqui e alguns outros contágios que aconteceram na igreja, nós temos a pandemia como algo terrível. E nós vamos ver que no período da história do mundo sempre vai haver um grande acontecimento ou um evento que vai marcar a vida das pessoas por aquilo que a realidade nos traz. Eu, de forma nenhuma, quero diminuir o terror da pandemia sobre as nossas vidas. Mas nessa noite eu quero enfatizar um mal tão ameaçador e tão avassalador quanto a pandemia, que também tem se revelado e sido evidenciado neste período em que nós estamos vivendo, nesses quase 2 anos. Que mal é esse, Bianca? Esse é o espírito da divisão. Nós vamos perceber que tudo que nós estamos vivendo, que se tornou comum, né, a sociedade, tanto no Brasil como fora do Brasil, evidenciou uma série de comportamentos que revelaram o caráter de muitas pessoas. As nossas opiniões se dividiram politicamente falando, as nossas opiniões se dividiram eclesiasticamente falando, uma vez que nós tivemos que buscar um novo formato de oferecer culto a Deus, e nem todas as pessoas ou todos os membros do corpo compreenderam a necessidade dessas mudanças, né? O fato das famílias passarem mais tempo junto do que o normal também revelou a dificuldade de relacionamento que há entre nós. E a palavra de Deus vai dizer que um reino dividido, ele não prospera. Não é verdade? O Senhor Jesus, ele foi questionado acerca disso, quando colocaram em dúvida a integridade de tudo aquilo que Jesus realizava e operava por extraordinário, ao expulsar demônios, ao curar enfermos, ao salvar, ao perdoar pecados. Foi colocado em dúvida o ministério de Jesus. E disseram que Jesus fazia todas aquelas coisas porque ele estava aliançado com Belzebu. E nessa ocasião Jesus fala, né, se eu trabalhasse para Belzebu, é sinal que o reino dele estaria dividido. E um reino dividido, ele não prospera. Por isso nós precisamos voltar os nossos olhos nessa noite para algo que de fato e verdade nos tem ameaçado, que ameaça a sua família, que ameaça a comunhão que você tem com a igreja, que ameaça os seus relacionamentos em geral, seja relacionamentos familiares, maritais, de amizade. Isso sim é uma ameaça que nós precisamos combater, porque está no nosso poder. Não depende de vacina, não depende de políticas públicas, depende de um posicionamento. E nós precisamos observar que o espírito da divisão, ele não age de agora, ele não chegou ontem. Ele age desde a eternidade, ele se manifestou na pessoa de Satanás, quando ele dividiu o céu para poder contender contra o Deus Criador. E ele insistentemente continua a agir com as mesmas artimanhas. E sabe o que me impressiona? É que a gente continua caindo nas mesmas astúcias malignas do inferno. Ele é lançado fora e agora, peregrinando sobre a terra, porque o mundo jaz do maligno, ele se infiltra no Éden e coloca dissensão exatamente aonde está o homem e a mulher. Penetrando no Éden, colocando dissensão
entre o homem e a mulher, ele também colocou ali a divisão do homem com Deus, separou o homem de Deus por causa do pecado. E nós vivemos hoje o reflexo de tudo aquilo que o pecado nos trouxe, do que a separação entre Deus e o homem nos trouxe. Qual é o perigo desse maligno, desse mal em nosso meio? Porque diferente daquilo que nós pensamos, o inferno não tem só interesse em levar seu marido para fora de casa, em tirar os seus filhos de dentro do seu convívio. O interesse dele é acabar com a harmonia entre aqueles que dividem o mesmo espaço. É acabar com a comunhão da igreja, é acabar com a comunicação do povo, com tudo aquilo que faz a vida em comunidade funcionar. E nós precisamos hoje ser despertados para este mal que ameaça a comunhão da igreja, que ameaça a sua família, que ameaça os seus negócios, que ameaça as suas relações em geral, para que você possa combater com a orientação certa, com a arma certa, a fim de que este mal não prevaleça contra os seus e a sua vida. E eu não ouvi nenhum glória a Deus aqui. Não aceite que este mal domine sobre os seus e sobre a sua vida. Porque não tem coisa mais terrível do que você dividir espaço e a vida com uma pessoa e não haver harmonia entre eles. Minha vida. Eu sou crente há mais de 30 anos, 33, quase 34 anos para ser mais exato. E nesse convívio eclesiástico, você há de convir comigo que nós somos muitos. E há muita diversidade em nosso meio. Isso é a beleza do reino de Deus. É a diversidade que há no reino de Deus. Não é mesmo? Nós somos pessoas dos 4 cantos da terra, pessoas com culturas diferentes, né? Com pensamentos diferentes, com hábitos e rotina diferentes, mas que dividem o mesmo espaço, recebem a mesma porção do Senhor e somos abençoados juntamente com aquele que governa as nossas vidas. Porém, esse mundo de diversidade que há entre nós, ele também traz consigo diferenças que vão afetar o nosso convívio. Isso é natural, não é maligno isso. Não é maligno as nossas diferenças, nós temos que lidar com as nossas diferenças. O problema é quando as nossas diferenças fazem com que a nossa comunhão se choque e seja interrompida por causa disso. Por muitos anos, em um outro local que eu congreguei, eu tive uma dificuldade de relacionamento com uma pessoa. E aquilo me afetava tanto que um dia eu falei para o Senhor, Senhor, me ajuda a resolver esse problema. Porque eu não quero ser pedra de tropeço para a igreja. E muito menos eu quero atrapalhar a vida dessa pessoa. E com o passar do tempo, o Senhor foi me dando estratégia, foi me dando entendimento, foi abrindo a minha mente, foi me orientando pela palavra. Até que fazendo uso da instrução bíblica, nós chegamos a um ponto de respeito. Ah, Bianca, vocês se tornaram amiga? Nunca foi essa a intenção. Mas nós passamos a nos entender e a conviver como irmãs, e isso se tornou um laço forte nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque eu decidi combater aquilo que me separava e atrapalhava a minha comunhão integralmente com a igreja. Por isso, nessa noite, se sua mente se abrir para aquilo que Deus está falando conosco, você vai concluir ainda este ano com a restituição de todos os relacionamentos que foram rompidos na sua vida. A comunhão dessa igreja vai se estreitar tanto que você não vai querer sair daqui nunca. Você vai amar estar com os seus irmãos e vai saber lidar e conviver com essas diferenças. Aleluia! Glória ao Senhor! E quando eu volto os meus olhos para o texto sagrado, a qual nós acabamos de fazer menção, nós vamos ver que o rei Salomão está no início do seu reinado e ele está julgando uma causa. Eu posso beber um copo de água? Salomão está julgando uma causa. A causa de 2 mulheres prostitutas. É o primeiro desafio do rei Salomão. E olha o que está acontecendo. Nós lemos o texto junto e você deve ter prestado atenção. Essas mulheres dividem a vida. Dividem também o hábito e o seu estilo de vida. Elas são prostitutas. E elas tiveram filhos com um intervalo de 3 dias de diferença.
Elas vivem na mesma casa, e nós sabemos que casa fala justamente de comunhão, de uma construção harmônica, de relacionamentos. Elas tiveram filhos com 3 dias de diferença. E agora aconteceu um acidente doméstico dentro de casa. Esse acidente doméstico levou uma das mães, que sufocou o filho acidentalmente na madrugada, devido ao cansaço, a tomar uma atitude precipitada por não aceitar aquela perda. Então ela decide trocar as crianças e pega o filho da amiga que estava dormindo e coloca sobre os seus ombros e coloca o filho dela que morreu sobre os lombos da amiga. Nós vamos ver que há um excesso, há um desgaste, né, na vida dessas mulheres. Uma vez que uma sufocou o filho dormindo e a outra não conseguiu acordar quando o filho foi trocado. Porque o cansaço da vida faz isso conosco, né? Não é à toa que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos a necessidade de se manter vigilantes. Por quê, Bianca? Porque o estado de cansaço nos leva a um sono que nos torna vulneráveis. Quando Jesus disse ser vigilante, ele não estava impedindo ninguém de dormir. Jesus não quer nos tirar o sono, de modo algum. Ele mesmo colocou isso em nós. O Criador nos fez para o sono também. Então, quando ele nos alerta a sermos vigilantes, ele está falando de termos atitudes que vão nos manter seguros de todo estado de vulnerabilidade que nós temos quando nós estamos em profundo desgaste. E é natural que a vida vai nos desgastar, que o trabalho do dia a dia vai nos cansar, que o cuidar dos filhos vai nos deixar mais vulnerável à noite, né? Que trabalhar e cuidar da casa, sustentar uma família, tudo aquilo que homem e mulher faz, vai nos deixar extremamente cansados. E o cansaço nos torna vulneráveis. Há 2 vidas aqui vulneráveis, mas também há um inimigo astuto querendo se aproveitar da fraqueza de alguém que não vigiou. Aonde que está a falta de vigilância? Não é no sono, é no fato de, ao acordar do sono, ter uma atitude precipitada por medo de perder. E aí o texto diz que a mãe que perdeu o filho resolve fazer agora uma troca, ou seja, uma sabotagem. E fica com o filho que está vivo. E faz essa troca e a coisa vira agora causa judicial que precisa ser levada ao rei. Cumpria ao rei fazer o julgamento. O rei, naquela época, ele era juiz de apelação. Então, era natural que o povo trouxesse as suas causas ao rei para ser julgado. O rei quem é? Nada mais, nada menos que o representante do Deus vivo. Israel tinha um governo totalmente teocrático, né? E passado um tempo, depois de Samuel, eles pedem um rei. E o Senhor mesmo ofendido lhes dá um rei. E a partir daí começa agora a dinastia de Israel, através do reinado de Davi. Então foram sucessivos tronos e governos que assumiram a direção e o julgamento sobre o povo. Salomão é filho de Davi, aprendeu com Davi, cumpre a ele agora julgar essa causa. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque nós vamos ver aqui Deus se tornando acessível às pessoas. Se você é representante do reino de Deus, seja lá qual cargo que você ocupe na igreja, ou se não tem cargo nenhum, simplesmente por ter sido lavado e remido pelo sangue de Jesus, você se tornou representante legal do reino de Deus nessa terra. E sabe o que Deus faz por aqueles que estão buscando acesso a Ele? Ele oferece você. Portanto, seja acessível às pessoas. Eu levo isso muito a sério. Eu não gosto que pessoas que me procuram para falar sobre qualquer assunto que carece de uma palavra de sabedoria, de um aconselhamento, de uma oração, de um consolo, eu me recuso a fazer essas pessoas esperarem. Sabe por quê? Porque eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem eu represento, e eu sei que o meu Senhor é acessível a qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque um dia Ele falou para mim: eu te escolhi no meio dos teus, porque você é a pior de todas, e eu abri a porta dos céus para você. Ele me colocou lá. Isso é a maravilha da graça, e essa graça que eu recebi de Deus, eu quero também entregar para outras pessoas. O Senhor é acessível. Paulo diz que o véu se rasgou e o acesso foi liberado. E quando nós vemos 2 prostitutas, 2 pecadoras diante do rei Salomão,
Eu vejo o Senhor sorrindo para mim e para você e falando: você pode me acessar com a sua causa. O reino de Deus está aberto para você nesta noite. O reino de Deus está aberto para você apresentar a sua causa diante do Senhor. Seja acessível às pessoas e faça, Senhor, também uso do acesso que Ele concedeu a você, sendo você filho de Deus. Aleluia. E Salomão está agora diante dessas duas causas e uma discussão foi instaurada. E uma diz: o filho é meu, e ela pegou, e a outra diz: não, o filho é meu, é ela que quer, aquela confusão generalizada. E aqui nós vamos ver duas mulheres que dividiam a vida em total dissolução agora e contenda. Nós vamos ver que a única coisa que elas construíram na vida de prostituição que valia a pena, sendo minada, sendo diluída por um espírito de divisão. Qual foi a única conquista que o pecado dessas mulheres concedeu a elas? Filho. Porque Deus é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre. Ele dá a herança até filho pródigo, Ele dá a herança. Ele é lindo, não é, minha gente? Deus é maravilhoso demais. Alguns vão dizer: filho de prostituta é amaldiçoado. Mas a minha Bíblia diz que não. O Salmo 127 vai dizer que os filhos são herança do Senhor. É galardão, filho é prêmio. Ah, Bianca, o Senhor está premiando a prostituição delas? Não, o Senhor está galardoando elas e abençoando elas com filho. O Senhor não está apoiando o pecado delas. E agora a única coisa de bom que a vida concedeu a elas, o inferno quer arrancar delas. O inimigo quer tirar delas. E sabe quando eu olho aqui para esse texto e vejo essa declaração, divide o antes, sabe o que é que eu vejo? Um inimigo declarado aqui. Um inimigo disposto a derrotar, a matar, roubar, destruir e sacrificar todas as bênçãos que Deus colocou na sua vida. Por isso, nesta noite eu venho com palavra de Deus aqui, sabe para quê? Para que você possa tomar posse dela na sua vida e preservar tudo e todos que o Senhor colocou sob o seu governo, sob a sua autoridade e te deu por bênção, que você não perca e não se desfaça de nada que Ele colocou nas suas mãos. O inimigo declarou guerra, mas o Senhor usou com sabedoria aquele que é representante dele na terra, para poder combater este mal. Aleluia. E a palavra que o Senhor vai nos dar nesta noite é: se posicione para o combate. Posso ouvir você dizer isso comigo? Diga comigo, para você não esquecer: se posicione para o combate. Isso. Para vencer o espírito de divisão, para ser combatido esse mal, que queria ainda tirar mais uma vida, o rei Salomão, ele vai mandar trazer a espada. Qual é a estratégia de Salomão? Salomão vai dizer para um dos seus soldados: traz a espada e divide esta criança. Uma única arma aqui vai ser usada para combater 3 tipos de inimigos, que eu quero falar com vocês nessa noite sobre eles. 3 tipos de inimigos que nós vamos precisar vencer, para vencer o espírito de divisão. E uma única arma será usada para vencer 3 inimigos. Quando Salomão manda trazer a espada, Salomão está impondo a verdade em uma situação em que a verdade não está explícita diante dele. O mal está imperando sobre a vida de uma pessoa, querendo arrancar tudo que ela tem. Quando Salomão manda trazer a espada, ele usa de estratégia sábia para poder evidenciar a verdade naquele momento. Ora, nós sabemos, porque a palavra de Deus diz isso na carta aos Hebreus, capítulo de número 4, vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é o quê? Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito.
né? Ela é apta para discernir pensamentos e intenções. Quando a espada vem para o local deste combate que está acontecendo ali, está vindo com a espada a manifestação da verdade. Bianca, me ajuda a entender isso. A nossa ferramenta de combate contra o mal é a palavra de Deus, que é a nossa espada. E nós precisamos saber manusear essa espada para que ela possa cumprir o propósito de nos conceder vitória no meio dessas guerras constantes que nós enfrentamos. Quando você despreza a palavra de Deus, você entra num combate sem respaldo nenhum. Olha o perigo que você se coloca. Vou ser mais clara. Quando você não tem disciplina e vida devocional, quando você não está diante da palavra todos os dias disciplinadamente, você se torna vulnerável nessas guerras, porque você não tem a arma, você não é habilitado para usar a arma que é a espada da verdade, a palavra de Deus, em meio às guerras que você enfrenta. Eu estou ensinando uma pessoa que está vivendo um momento de dissolução familiar, aonde nós estamos reivindicando a Deus a vida da filha. E eu orei a Deus e falei: Deus, me dá uma estratégia para que eu possa entrar na guerra com essa família. E o Senhor falou para mim assim: ensina ela a vencer pela disciplina. Ela precisa de fortalecimento interior. E aí eu entendi o que o Senhor estava falando. O Senhor falou: ela precisa fortalecer as emoções dela. Se lembra de Paulo orando para a igreja de Éfeso? Ele está assim, Éfeso capítulo 3, versículo de número 4, a partir do versículo 14, ele vai dizer assim: por essa causa, a causa é quem? É a igreja. Por essa causa me coloco diante do Pai, de joelhos perante o Pai, a quem toma o nome de toda a família no céu e na terra. E a oração que ele vai fazer ao Senhor é para que o Senhor dê fortalecimento interior ao coração da igreja. Paulo está dizendo para Deus: Senhor, fortalece as estruturas emocionais desse povo, porque o povo estava perdendo a força por causa das prisões de Paulo. Eles estavam esmorecendo por causa das lutas de Paulo. Eles já estavam com medo dessas lutas chegarem até ele. Então Paulo está dizendo assim, ó, na linguagem mais científica: Deus, faz os neurotransmissores cerebrais dele funcionar perfeitamente, de tal maneira que toda a comunicação hormonal do cérebro possa proporcionar saúde mental para a igreja. E a igreja tenha força interior, tenha estrutura para suportar todas as lutas que a vida lhes trará. Como que Paulo faz isso? Doutrinando a igreja pela palavra. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você não vai ler nada além de doutrina, ensinamento bíblico, para que o povo fique forte diante do Senhor. Você está entendendo que quando você está diante da palavra, você vai encontrar respostas de direção para tudo na sua vida. A Bíblia tem resposta para tudo. Uma pessoa conversando comigo sobre muitas questões, ela falou assim: Bianca, eu já fui em um psicanalista e ele sugou as minhas energias. Mas eu estou achando tão interessante de bater esse papo com você, que você ouve, e de repente você fala: a Bíblia diz assim. Aí você ouve mais um pouco, diz alguma coisa e fala: a Bíblia orienta desse jeito. Sabe por quê? Porque eu aprendi a ser direcionada a viver com base na palavra. Eu aprendi a construir uma casa segura, a ter uma construção segura com base naquilo que Jesus ensina. Então a base é rocha, e eu quero oferecer essa rocha, esse ensinamento, essa palavra poderosa, para que a sua construção também seja segura, para que os seus relacionamentos sejam seguros, para que a sua comunhão com a igreja seja totalmente segura. Salomão traz a espada. E entenda que a espada é o símbolo que nós temos do poder, da poderosa palavra de Deus. Quando ele traz a espada, ele vai combater 3 inimigos. O primeiro inimigo que ele vai combater a hipocrisia. Por quê? Versículo 26, nós vamos ver os 3 inimigos sendo combatidos. Quando ele manda trazer a espada, ele combate a hipocrisia, porque logo revela o caráter daquela mulher que vivia com a outra. Enquanto a mãe verdadeira vai dizer: não, meu senhor, dá a criança a ela.
A outra que trocou os filhos, ela vai dizer: nem teu, nem meu. Olha o que se revela ali. Se revela o caráter da pessoa que vivia na mesma casa com a mulher. E é tão interessante porque às vezes a gente está dormindo com o inimigo e nem sabe, né? Qual é o objetivo dessas mulheres diante do rei? É ter a sua causa determinada e a sua família preservada. A mulher que ainda tem a criança viva, ela quer a sua família preservada. Ela quer a sua comunhão preservada com o seu filho. Só que agora ela precisa lidar com algo que se colocou entre ele e ela. E o que se colocou entre ele e ela? A hipocrisia. Ela dividiu a vida com a pessoa, mas agora a hipocrisia dominou a pessoa. Sabe por quê? A dor, ela tem a tendência de revelar caráter. Não justifica essa mulher ter perdido o filho acidentalmente na madrugada e agora se comportar levianamente com aquela que dividia a mesma casa com ela. Não justifica você, um pouquinho mais clara, não justifica você estar aborrecido hoje, não justifica você estar chateado com alguma coisa que aconteceu lá fora no seu serviço e você entrar dentro da sua casa descontando nos seus filhos, descontando na sua esposa. Não justifica. Não justifica um filho ou uma filha que, sei lá, rompeu um romance, um namoro e chegar em casa querer bater porta na cara de mãe e de pai. Aquilo que nós vivenciamos, as nossas dores pessoais, não justifica o nosso comportamento com as pessoas a qual nós amamos. E quando a gente traz a palavra para o meio, quando a gente manifesta, quando a gente traz a vida com Deus para o nosso meio, a verdade de caráter se manifesta. Eu me lembro de uma ocasião que a minha filha mais velha estava muito doente e eu estava com muitos problemas no casamento, muitos problemas. E eu me lembro que eu e o marido íamos levar a Larissa ao médico e uma pessoa estava na casa da minha mãe, eu estava na casa da minha mãe, era uma irmã missionária, e a minha mãe disse assim: missionária, ora pela minha neta, porque ela está constantemente doente, minha filha está enfrentando tantas lutas, e a missionária começou a orar pela minha filha. E o Espírito de Deus tomou ela naquela noite, e dentre muitas coisas que Deus falou comigo, uma das coisas que o Senhor falou é: olha, pessoas que você coloca dentro da sua casa, que se assentam na sua mesa, que você tem prazer de servir, são as que mais querem o seu mal. Aí o Senhor começou a revelar. Foi cavado uma sepultura e foi declarado no inferno que uma de vocês duas é dele. Ele não escolheu qualquer. Ele escolheu, ele exige uma de vocês duas, ou a pequena ou a mãe. E aí quando ela falou aquilo, o Senhor falou assim: eu vou te revelar a hipocrisia. Naquele mesmo momento, irmãos, Deus, ele é assim, muito preciso e muito exato, né? Nas coisas que ele faz. Naquele mesmo momento, alguém me chamou, uma pessoa da intimidade. Ela não chamou da porta, ela tem tanta intimidade que ela entrou na casa, enquanto estava ocorrendo a oração. A irmã estava descosta para a porta e de repente a irmã falou assim: Deus te mostrou hoje quem foi. Quem é a pessoa que você tem que tirar da sua casa? Você está entendendo? Muitas vezes nós colocamos sob ameaça aquilo que Deus colocou sobre o nosso governo, sobre a nossa tutela, sobre o nosso cuidado, porque nós não temos capacidade de reconhecer a mentira na vida daqueles que a gente traz para a nossa mesa e para a nossa intimidade. Mas quando nós acessamos Deus através da palavra, quando a palavra de Deus acessa as nossas vidas, né? É o mais coerente aí. Quando a palavra de Deus acessa as nossas vidas, acessa a vida da nossa família, quando nós construímos a nossa vida com respaldo na palavra de Deus, eu te garanto, não permanece por muito tempo a hipocrisia no meio dos seus. Quando a obra e a casa de Deus é construída sob os alicerces da doutrina bíblica, sobre fundamentos bíblicos, Deus é garantidor e preservador da obra da igreja. Mesmo que no seio da comunhão entre satanistas, entre qualquer tipo de indulgência maligna para poder destruir a comunhão da igreja. Bianca, prova isso, eu te provo. A igreja começou no ano 1, certo? Primeiro ano, nascimento de Cristo, século 1.
A igreja de Atos. Hoje nós temos quantos anos? 2021 anos. Passamos por perseguições. Primeiro século, segundo o filósofo, o sangue dos mártires foi a sementeira da igreja. Morremos com muito sangue sendo derramado. Vivemos sobre a opressão clérica religiosa, onde reformadores se levantaram para pleitear a causa da igreja. Suportamos calúnias, mortes, perseguições e todo tipo de engano, mas o Senhor continua preservando a obra da igreja. Sabe por quê? Porque a obra é dele. Tem 2021 anos que você existe, e não vai ser as obras do inferno que vai destruir essa obra. Aleluia! Glória ao Senhor. Há muita gente preocupada com o caráter e a identidade da igreja. Pode falar um negócio? Deus não precisa de advogados. Sabe do que ele precisa? De testemunhas. Porque vós sois as minhas testemunhas. Sabe o que é ser testemunha de Cristo? É ser mártir dele, é sofrer pela causa do evangelho. Não é ficar gritando aos 7 ventos o que Deus é, o que você pode fazer pela igreja. Não é advogar a causa da igreja, é dar testemunho daquele que advoga as nossas causas. Aleluia! Deus nunca permitiu que a mentira dominasse a igreja, porque se a hipocrisia tivesse dominando a igreja até hoje, nós não teríamos 2021 anos de existência. Não viveríamos tanto, não resistiríamos tanto, porque Deus, pela sua palavra, garante que toda hipocrisia seja combatido. E em nome de Jesus, todo espírito falso que se coloca no seio dessa igreja, eu repreendo em nome de Jesus, pela verdade da palavra que o Senhor está trazendo nesta noite aqui nesse lugar. Glória ao Senhor, diga comigo, não prevalecerá. Não prevalecerá. Aleluia. O segundo mal que o Senhor vai combater é o espírito da insensatez. O que é insensatez? Insensatez nada mais é que falta de sabedoria, ignorância de entendimento. Quando Jesus orienta a construir uma casa sobre a areia, ele vai dizer, sobre a rocha, ele vai dizer que o insensato, a pessoa que não pensa no que faz, ele escolhe construir sobre a areia. O que é a areia? A areia é o soro arenoso da religiosidade. Nada mais que isso. Jesus veio pregar num tempo em que o espírito religioso dominava sobre o povo naquela época. E ele está mostrando que esse espírito de religiosidade, ele não dá firmeza e sustentabilidade à sua fé. Então Jesus vai dizer que o insensato, ao invés de ver uma fé relacional com o Senhor sobre a rocha, ele prefere ostentar a espiritualidade sobre a areia. Nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo de ostentação, né? Nem tudo que você vê nas redes sociais é verdade. Nem todas as imagens bonitas que você vê nas redes sociais, né, da mulher maquiada e bem vestida é a realidade de quando ela acorda. Nem todo carro fotografado está diante do seu dono. Nós vivemos num tempo de ostentação, aonde aqueles que não têm tudo aquilo que parece que o outro tem, se sente diminuído pelo que o outro tem. O que aconteceu aqui? A ignorância tomou conta do coração daquela mulher que sufocou o filho. E agora não somente ela perdeu, a insensatez ela é tão grande que ela decidiu que a outra também não vai ter mais. Porque é isso que a insensatez faz, né? Aí ela vai e diz... A mãe vai e diz, né? A mãe verdadeira. Dai o menino vivo. Enquanto uma diz, nem teu e nem meu, divide-o. A mãe sensata vai dizer, dai o menino vivo a essa daí. Quando ela faz essa declaração, a mãe verdadeira, dai o menino vivo, ela está evidenciando a arrogância e a insensatez da outra. Porque vê se isso tem lógica. Vê se tem lógica isso. Dividir a criança no meio. Olha... Não é coisa de gente burra, é coisa de gente ignorante, com todo respeito. Então, quando a mãe, que não é verdadeira, diz nem teu nem meu, ela está evidenciando uma insensatez, que a espada
combateu pelo poder que foi dado a Salomão. Irmãos, nós precisamos muito buscar de Deus sabedoria para preservar os nossos relacionamentos. Provérbios diz que a casa bem construída, ela é lavrada por 7 colunas de sabedoria. Ou seja, ela é sustentada pela sabedoria. Eu não estou falando da mulher de Provérbios 31, não, porque eu tenho para mim que o filho da mulher lá está procurando ela até hoje. Amém, irmãs? Ajudei vocês? Provérbios 31 começa a dizer assim: mulher virtuosa, quem a achará? Eu estou achando que não foi encontrada até hoje, né? O filho Lemuel, o rei Lemuel, porque descreve uma excelência de perfeição que quando eu leio eu fico constrangida. Porque eu penso, acertei aqui, falhei aqui. Aqui até que dá uma meia boca, mas aqui já escorreguei na banana feio. Aí dá aquela amargura de alma, Senhor, eu não sou essa mulher boa e perfeita para minha família. Deus tenha misericórdia, dá uma mulher melhor para o meu marido, eu vou orar assim? Não, eu vou orar, Senhor, me transforma nessa mulher. Isso é coisa de gente sábia, né? Então, em todo o livro de Provérbios, nós vamos ver que a orientação é pela busca de sabedoria. Ainda que seja a mulher que edifica a casa pela sabedoria, nós precisamos alertar os homens da casa que isso não justifica a ignorância deles. Não é não? Posso ouvir um amém das mulheres? Posso ouvir um glória a Deus dos homens para saber que a gente está alinhado? Nossa, eu fiquei com medo agora que eles demoraram uns 3 segundos. Falei, Jesus, agora eu vou ter que parar a mensagem. Irmãos, sabedoria assegura os seus relacionamentos. Olha o que a insensatez dessa mulher ia fazer com o filho da outra e já tinha feito com o filho dela. Ia simplesmente diluir 2 relações por causa de um pensamento ignorante, por causa de uma ignorância. Mas a espada combate também a insensatez. Sabe o que eu acho interessante? Que quando a sabedoria se manifesta, você vai ver que quando a sabedoria se manifesta sobre a insensatez, acaba a discussão, né? Não cessa? Exemplo, aqui no texto está dizendo assim, ficou lá o embate, não é teu, não é meu, não sei o que, traz a espada. Aí a mãe verdadeira, aguçada pelo amor, ela vai dizer, não, meu senhor, deixa o menino vivo. Aí de repente acabou a discussão. Ninguém mais discutiu, porque a voz da sabedoria manifestou-se para poder acabar com toda a discussão. Sabe por quê? Muitas vezes você gasta tempo argumentando com o filho, argumentando com o marido, argumentando com o líder, porque ainda te falta sabedoria para saber a hora de calar, para preservar os seus relacionamentos. Hoje ainda eu estava lendo sobre isso. No momento em que Jesus está sendo acusado diante de Pilatos, Herodes, né? Não, é Pilatos mesmo. Pilatos vai ficar impressionado porque Jesus, diante de tanta acusação, ele não diz nada. E aí a Bíblia vai dizer que o rei vai ficar impressionado, vai falar assim, mas não dizes nada diante dessas acusações, e Jesus permanece calado. Por que Jesus precisa permanecer calado? Porque se Jesus abre a boca para falar, ia sair tanta justiça da boca dele, que nós não teríamos a nossa causa pleiteada na cruz do Calvário e a nossa salvação garantida pelo plano perfeito. Jesus passou 3 anos do ministério dele verbalizando, ensinando, ministrando ao coração das pessoas. Mas agora tinha chegado o tempo de Jesus calar. E era necessário que ele calasse, sabe para quê? Para que a sua relação com Deus fosse restaurada. Foi necessário Jesus se calar para que houvesse reconciliação entre criatura e Criador. Quando você aprender a hora de ficar quieto no meio da discussão, você vai ver que você vai ganhar mais do que você tem perdido com tantos argumentos. Preserve a vida dos teus sem discussão. E o último combate que vai haver aqui é contra o orgulho. A mulher vai dizer, divide-o, a mulher que está possuída e determinada a diluir aquela família. Mas a outra vai dizer, deixa o menino vivo.
Quando você aprender que você precisa, no reino de Deus a matemática é diferente, que no reino de Deus a gente tem que perder para ganhar, você vai também aprender a renunciar. Houve aqui uma renúncia. E porque houve uma renúncia, houve também uma restituição de perda. Quais são as três evidências que foram combatidas aqui, pela espada, pela palavra? Foram combatidos a hipocrisia, foram combatidos também a insensatez e o orgulho. Aquela mãe que tomou o filho da outra, roubou o filho da outra, ela estava com o orgulho ferido. Ela não se conformava de ter perdido e a outra não ter. Isso é coisa de gente orgulhosa. Coisa de gente orgulhoso é pensar, ele me traiu, eu não vou mais perdoar. Eu perdoo, mas eu aqui e ele lá. Isso não é perdão, isso é orgulho. Imagina se você fosse perdoado por Deus desse jeito, orando ao Pai: Pai, perdoa as minhas dívidas ou as minhas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou os nossos ofensores. Aí o Senhor te diria assim: perdoar como você perdoa, Bianca? Beleza. Assim como você perdoou aquela traição, mas não quis convívio em relação com essa pessoa, assim também eu te perdoo. Está perdoado, mas eu aqui no céu e você lá no inferno. Veja bem, o perdão, ele quebra toda a barreira de aproximação. Ele reata pessoas, ele traz de volta o convívio, ele anula sentenças e permite agora um recomeço, desde que haja uma renúncia. Porque para renunciar um perdão, houve também uma renúncia de pedido de perdão. Você acha que é fácil pedir perdão? Quem aqui já precisou pedir perdão alguma vez? Você tem que engolir o orgulho ferido, não é? Porque muitas vezes a gente faz isso se sentindo na razão. Eu não tenho por que eu pedir perdão. Mas você vai lá porque sabe que é necessário. Assim como a pessoa que perdoa, que também perdoa porque é necessário. É necessário haver uma renúncia. E no reino de Deus é assim mesmo que funciona. É preciso perder para ganhar. Irmãos, uma tragédia pode ser evitada quando você decide lutar com a arma certa. Havia uma mãe aqui prestes a perder o seu filhinho, porque alguém declarou guerra contra a casa dela. Havia uma mulher aqui com um inimigo declarado, disposto a destruir a família dela, disposto a trazer divisão para dentro da casa dela, a tirar a vida do filho dela. Uma tragédia está prestes a acontecer. Mas ela lutou com as armas certas. E ela venceu essa guerra. Sabe qual é o desfecho dessa história? O filho é restituído à mãe verdadeira. Eu te convido a se colocar de pé nesta noite. Louvado seja o teu nome. Você precisa entender que Jesus combateu a distância que há entre você e o seu Criador. Jesus combateu essa distância, o pecado nos separou, nos colocou longe da presença de Deus, mas Jesus combateu este inimigo. Jesus, quando Satanás declarou guerra, se colocando entre você e o seu Senhor, o próprio Deus disse: eu farei nascer dela um que te esmagará a cabeça. Ali ele declarou a sua vitória. Basta você tomar posse dessa vitória agora também e aproveitar do acesso que o céu te dá para trazer as suas causas diante da presença do Senhor. Entenda uma coisa: você não vai vencer essa guerra se o amor não aguçar em você. Quando a mãe renuncia ao filho, sabe o que aconteceu? O amor se aguçou dentro dela. A Bíblia vai dizer que quando Salomão trouxe a espada para dividir a criança, o coração da mãe se entenebreceu, com medo de perder o filho, com medo que o filho fosse morto. O amor se aguçou dentro dela. Por isso, fecha os teus olhos. Porque o Senhor nessa noite está nos ensinando não a combater contra as pessoas, mas a combater os sintomas. Você tem combatido contra as pessoas que estão na sua vida.
as pessoas que estão no seio da sua comunhão. Mas o Senhor está falando, você está lutando do jeito errado. Você está lutando da maneira errada. Nesta noite o Senhor está falando, a sua luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades que regem as regiões espirituais da maldade. Por isso você precisa se posicionar diante do Senhor para vencer este combate e ter a sua harmonia, a comunhão com os seus inteiramente restaurados para a glória de Deus. Jesus vai dizer na construção da casa e da areia que a firmeza e a sustentabilidade está naquilo que a pessoa escuta e pratica. Você pode ter ouvido muitas coisas nesta noite, mas se você não deu ouvido ao que foi dito, não fará efeito na sua vida. Por isso eu quero orar por você. Você vai apresentar esta causa diante do Senhor nesta noite. Você vai apresentar a sua causa nesta noite. Lembre que você tem acesso à presença do Senhor. Se há relacionamentos aqui diluídos, o Senhor quer restaurá-los para você nesta noite. Você vai concluir este ano tendo a harmonia com os seus totalmente restaurada pelo poder da palavra que foi liberada sobre a sua vida agora. Coloque diante do Senhor a sua causa. Cadê o ministério de louvor para poder entoar aqui uma canção? Aleluia, Jesus. Aleluia. A primeira coisa que você precisa vencer é a distância que há entre você e Deus, para que você possa vencer também neste combate. Meu irmão, entenda que o perdão é reconciliador. E talvez a sua dificuldade em lidar com as pessoas que fazem parte da sua vida e da sua comunhão seja apenas a evidência de uma realidade da sua relação com Deus. Talvez a dificuldade que você tem com os seus na sua casa, na comunhão da igreja, no seu convívio social, no local do seu trabalho, seja a evidência da distância que há entre você e o Senhor. Por isso o Senhor está te trazendo para perto dele nessa noite. O Senhor está abrindo as portas dos céus para que você acesse o trono da sua glória. Rasgue o seu coração na presença do Senhor. Comece pela sua relação com Deus, para que você possa combater todo este mal que tenta atrapalhar o seu relacionamento com os seus. Em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor. Deixa o Espírito de Deus quebrantar o seu coração nesta noite. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Oh, Senhor, restaura relacionamentos nesta noite. Restaura os relacionamentos nesta noite. Aleluia. Aleluia. Podem cantar, meninos. Glória ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. Isso é verdade. Mas você não precisa ser estas muitas pessoas. O amor de muitos não é o amor de todos que se esfriará. Por isso não deixe o amor que você tem dentro de si, que você recebeu de Deus, se esfriar em relação às pessoas que Deus colocou na sua vida. Se esfriar em relação à comunhão que você tem com essa igreja, em relação àqueles que Deus gerou do seu ventre, daqueles que Deus te deu por filhos. Não deixe este amor se esfriar, porque muitos, não é todos, e eu quero crer que estes que aqui estão não fazem parte deste grupo de pessoas que estão esfriando no amor e nos teus relacionamentos. Em nome de Jesus, o Senhor restaura a comunhão de novo. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. De mim, louvado seja Deus. Nada encontrarás. Santo é o teu nome, Jesus. De bom. Santo Deus. Mas um desejo eu tenho de ser Aleluia. Transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Se achegue à presença de Deus. Se achegue à presença de Deus. Quanto mais perto do Senhor você estiver, menos dificuldade de estar com os teus você também estará. Quanto mais submergido na presença do Eterno, melhor
o seu relacionamento com aqueles que você ama. Deixa o Senhor restaurar essas relações em você. Em nome de Jesus. Dá-me um coração igual ao teu. Declare comigo mais uma vez: não prevalecerá. Não prevalecerá. Mais uma vez diga: não prevalecerá. Não prevalecerá. Mais uma vez diga: não prevalecerá. Não prevalecerá. Deus, eu coloco as vidas que aqui estão diante do Senhor. Pai, nós temos um inimigo declarado contra a sua igreja, contra as famílias, contra homens, mulheres e crianças. Mas nós sabemos que o Senhor é maior. O meu Deus é maior e não permitirá que o mal venha matar aquilo que o Senhor construiu em nossas vidas. Deus, eu repreendo toda intervenção maligna contra esta igreja, contra as famílias aqui representadas. Eu profetizo na autoridade do seu nome, relacionamentos restaurados, vidas reconstruídas sobre a rocha. Pai, eu profetizo que o amor do Senhor seja derramado sobre os nossos corações e possamos desfrutar da sua vida, da sua presença e da comunhão que o Senhor estabeleceu entre os nossos, em o nome poderoso de Jesus. Aleluia. Transformado, preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me, Senhor. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus, irmãos. A palavra foi pregada. Basta a nós agora recebemos ou não. É com a gente agora. O Espírito Santo falou. Agora que vocês, que nós possamos tomar posse e executar aquilo que foi falado nesta noite. Amém? Vamos orar para terminar esse momento tão especial. Não dá vontade nem de parar, mas precisamos parar. E sexta-feira, relembrando, lá na casa do pastor Carlos, quem puder ir, vá para me ajudar. E no domingo, em nome de Jesus Cristo, nós vamos estar aqui com o culto da família, louvando e adorando o santo nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, Deus de poder e glória, venha, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas nessa noite. Enche mesmo, Pai, o nosso coração, a nossa mente, da Tua sabedoria, dá-nos a Tua direção, Pai. Que nós não venhamos, Papai querido,
deixar o desânimo entrar no nosso coração, para que nós possamos desanimar, Pai. Nós queremos estar animados, nós queremos estar buscando cada vez mais, nós queremos acreditar cada vez mais que só o Senhor pode nos dar aquilo que nós precisamos, a sabedoria para estar fazendo a coisa certa. Ah, papai querido, se não fosse a sua misericórdia, nós já teria perecido. Mas por causa do teu amor, da tua grande misericórdia, o Senhor tem nos abençoado, nos sustentado. Pai, eu me despeço dessa igreja em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor nos leva de volta para nossas casas, debaixo das tuas mãos santas, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos.